Ele trocou de roupa e eu não, que é um uniforme da minha empresa. Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Martins, psicanalista clínico, vinculado ao Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica e também membro da Associação Nacional de Terapeutas e Psicanalistas Clínicos. Temos a oportunidade de estar participando aqui com você do quadro, né, A Chave da Virada, dentro do podcast do Marco. Nós estamos falando aqui de Belém do Pará, norte do Brasil, terra de muitos valores e principalmente um local, né, preocupado em auxiliar as pessoas nas suas necessidades, em especial a Chave da Virada, que tem como objetivo proporcionar a você conhecimento para as questões de saúde mental. Eu tenho a oportunidade, né, de ter aqui comigo, mais uma vez, a Jocicleide Silva, psicóloga clínica, pós-graduanda em neurociência aplicada ao desenvolvimento humano com focos em emoções e também pós-graduanda em neuropsicologia clínica e atua na abordagem TCC. Cleide, obrigado por estar aqui conosco. Meu coração está muito grato por estar aqui mais uma vez nessa noite, para poder dividir um pouquinho dos meus conhecimentos profissionais, e é muito gratificante poder participar desse debate tão importante que é a saúde mental. Nós temos hoje, nessa oportunidade, falarmos sobre a questão da terapia para adolescentes. Eu atendo adolescentes, né, a partir ali dos seus 10 anos. Creio que você também atua nessa área e é importante que a gente tenha um olhar voltado de muita grandeza para os adolescentes. Então, são 5 perguntas que eu vou lhe fazer, né? Nós vamos compartilhar os nossos conhecimentos nessas 5 perguntas para os adolescentes e ver principalmente que eles também têm o sofrimento, né? Têm as suas questões de saúde mental também muito atuantes. Haja vista as enormes estatísticas que falam exatamente sobre a questão da saúde mental entre adolescentes e jovens. Então, vamos especificamente conversar sobre o processo terapêutico, né, a terapia para adolescentes. E você convive diariamente na sua clínica também com adolescentes, né, Cleide? Sim, eu atendo adolescentes a partir dos 13 anos de idade, né? É uma fase assim bem que eles consideram bem difíceis. Nós já fomos adolescentes, nós sabemos o grau de complexidade que essa fase nos traz, né? As inseguranças, os medos, né, que vêm junto com essa fase. E eu também tenho uma adolescente em casa, então eu lido com adolescentes assim no meu dia a dia, e é sempre muito importante esse trabalho com os adolescentes, porque é uma fase que requer muitos cuidados, é uma fase que requer um olhar mais atento. Vamos então às 5 perguntas, né, sobre a saúde mental Sim. para adolescentes. Primeiro, adolescente não precisa de terapia? Todo mundo precisa de terapia, principalmente adolescentes. A terapia é para quem sente, para quem vive, para quem quer ter uma visão melhor,
né, sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Então, a terapia ela faz necessária para o autoconhecimento, principalmente dentro da adolescência, que é uma fase em que eles estão perdidos, né? Porque se você for analisar bem, temos a primeira infância, e aí depois eles são pré-adolescentes, eles são intitulados ali como pré-adolescentes, ou seja, eles estão saindo ali de uma fase que não é mais criança. E a adolescência em si é uma fase que ele não é criança, então os pais não querem tolerar as infantilidades, mas eles não são adultos, né? Então, assim, eles estão ali no meio termo e isso causa uma confusão tremenda na cabecinha dos adolescentes. Então, precisa de um olhar mais atento, mais cuidadoso. Inclusive, é interessante a gente notar e observar que tem determinadas horas que os pais dizem assim: para com isso, você não é mais criança. Né? Exato. Ele está fazendo, ele é mais criança. Aí daqui a pouco ele está fazendo agora, olha, faz, você não é adulto. Exato. Né? Então ele fica nesse meio aí, isso é terrível, né? E sem falar que dentro desse meio termo aí, né, na adolescência, o cérebro está ali ainda em formação. Então, assim, são muitos hormônios, né? Nós temos a questão hormonal Puberdade, mesmo, né? né? Exatamente. São grandes conflitos, né? É a voz, a mudança da voz, né, para os meninos. Então, realmente é uma fase que traz muita dificuldade para quem vive, né? Eu me lembro ainda quando eu era adolescente e eu vivia muito nesses conflitos, exatamente de não posso sentir isso porque eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulta. Isso, Né? exatamente. Então, assim, tem esse conflito realmente dentro dessa fase. Tá, então, nesse caso, mesmo o adolescente, a terapia é para ele também. Exatamente. Eu sugiro até que as crianças, né, já comecem ali a fazer terapia, porque, de acordo com a faixa etária, tem a terapia específica. Então, assim, terapia para criança não vai ser ela falando, a gente vai trabalhar de uma forma lúdica, Isso, né, com a desenhos, criança. tudo mais, Exatamente. figuras. Quando ela chegar na adolescência, já é um outro tratamento, né? Então, a gente vai trabalhar outras questões, a gente vai trabalhar as inseguranças, a gente vai trabalhar várias questões. E, com certeza, uma criança que faz terapia, um adolescente que segue no processo terapêutico, com certeza será um adulto bem mais maduro, bem mais seguro de suas ideias, de suas emoções. Então, é super válido. Adolescente tem, sim, que fazer terapia. Perfeito. Segunda pergunta. Crise existencial é bobagem? Não é bobagem. Quando você entra em crise existencial, você começa a validar algumas coisas. Você começa a dar significado para outras coisas. Então, dentro da adolescência, é a ponderação, né? Então, ele começa ali, ele começa a achar que ele não serve para aquela sociedade, ele não está mais cabendo ali. E aí ele começa agora a buscar outras formas dele sobreviver. A realidade é essa, né? Então, assim, a crise existencial ela serve para nos preparar para sair da nossa zona de conforto, para mudar, né? Para avançar. Então, crise existencial não é bobagem, não é bobagem, é real, né? São vários conflitos, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali no mundo do adolescente. Então, é algo que a gente tem que pensar, né? Eu até falo que se tivesse um pouquinho de lembrança de como éramos na adolescência, nós iríamos entender mais o nosso adolescente, né? Eu sempre tento trazer para esse lado da empatia, né? Nós já passamos por isso, nós sabemos a confusão que é tudo isso e somos sobreviventes. Sobrevivemos. Inclusive, até a gente pode ter adultos que ainda vivam em crise existencial. Exatamente, Não é? porque ainda não se encontrou, Isso. né? Então ainda está buscando um sentido para a vida. E hoje a adolescência a gente vê que vai até os 25 anos, né? Perfeito. Né? Então, as pessoas que eram consideradas adultos, na verdade, ainda são adolescentes, né? Dentro dessa faixa etária de 25 anos, né? E o Winnicott ele diz, né? O problema não é quando entra na adolescência, mas é quando sai, né? Quando sai. Mas assim, a gente percebe que na abordagem com o adolescente, ele vem realmente com muito desses conflitos. Me permita aqui uma colocação, né? Os pais que são os responsáveis pelo adolescente, por isso que é uma terapia diferenciada, né? Com mais cuidado, porque existe, né, um menor
ali uma menor. Sim, Então, tem todo esse cuidado que os pais têm. sim. Só que, às vezes, o que acontece? Os pais trazem por achar que é por esse problema. Aí, na terapia, a gente vai ver que não é por esses problemas que os pais estão colocando. Você Exato. percebe isso também? Sim, sim. Inclusive, eu tenho um paciente que eu acompanho, é adolescente, está em conflito dentro de casa. Ele não quer permanecer dentro de casa, né? Ele está em conflito. Então, ele sempre quer estar com os amigos, na rua, na escola. Ele inventa várias coisas para fazer para fugir do ambiente do convívio familiar. E quando ele chegou no meu consultório, ele já chegou falando assim: olha, eu não vou falar nada porque eu sei que você vai falar para minha mãe, Olha aí. né? Por ele ser menor. E aí eu promovi todo o ambiente para ele, né? O meu sigilo, eu só posso falar algo para os pais, algo que venha contra a integridade física do meu paciente. Então, Perfeito. se é um caso de nem sei se eu posso falar mais Pode, de claro. suicídio. Sim, sim. Se for caso Pode. de suicídio, pensamento suicida, automutilação, a gente precisa realmente conversar aí com os tutores desse paciente, né? Mas qualquer outro caso que o paciente, que o adolescente me traga dentro do processo terapêutico, dentro do ambiente terapêutico, ele continua tendo o mesmo valor em questão de sigilo, de Perfeito. ética profissional que os demais pacientes, né? Então, assim, esse paciente que está fugindo de casa, fugindo do convívio, né? E a mãe colocou por uma questão X, né? Ele já queria terapia, mas a mãe achava que fosse por uma questão X. E dentro desse processo nós descobrimos que não é. E o conflito é diretamente ligado ao pai, à pessoa que está convivendo com ele, né? Então é isso que tem causado muitos gatilhos em alguns pacientes, inclusive neste meu paciente. E é por isso que ele não quer ficar dentro de casa. E na terapia é uma oportunidade não para que ele, vamos dizer, resolva aquele problema, porque pode ser um problema estrutural familiar, mas é até mesmo para ele compreender, aceitar aquilo e às vezes o que acontece? Dele se sentir culpado por aquilo, porque esse sentimento de culpa ele é muito presente, né? Eu sempre, ao fazer análise, né, a gente observa, por exemplo, os casais, né? Houve uma separação do casal. Aí a criança fica no meio daquele litígio, né? Ama o pai, ama a mãe. Na mente da criança, o que é que ela entende? Meu pai ama minha mãe ama o meu pai. Eles se amam, se eles estão se separando, de quem é a culpa? Isso a criança pensa, né? E ele vai dizer o quê? A culpa é minha, ele vai se sentir culpado. E ele pode carregar isso durante muito tempo, aí entra na fase da pré-adolescência, da adolescência, fase adulta, e vai continuar ainda carregando essas crises existenciais. Exatamente. É tudo muito potencializado dentro da adolescência, né? E olhando, como você deu esse exemplo, de crianças que passam por esse processo de divórcio, né? Que sente essa culpa, são adolescentes que vão estar ali Perfeito. mergulhados em uma culpa, né, que nem é dele, não é dele. Dentro do processo a gente consegue identificar isso. Então, o adolescente que é acompanhado por uma profissional, o adolescente que faz terapia, é um adolescente que tem grandes chances do seu autoconhecimento de saber, opa, aqui é minha responsabilidade, daqui para lá já não é minha responsabilidade, eu não tinha nada o que fazer, né? E tem muitos adolescentes também que ainda vivem, além desse conflito de separação, ainda tem a questão do pai falar mal da mãe e ficar aquele jogo, né? Isso, exatamente. E isso causa uma confusão ainda maior dentro da cabeça do adolescente, né? Então, por N motivos, o adolescente tem que ser acompanhado de perto, né? Tem que ter um olhar diferenciado para o adolescente. E olha, eu, enquanto mãe de adolescente, te falo que muitas vezes não é fácil impor limites, respeito e ser amigo. Eu falo que o meu maior desafio enquanto mãe é esse. É minha filha me trazer alguma coisa que vai me causar um impacto muito grande.
E eu pegar aquela informação que ela me trouxe, saber conduzir de uma forma que eu não vá recriminar a minha filha, isso eu não estou falando como psicóloga, estou falando como mãe Como mesmo, mãe, perfeito. como mãe. E vir tratar ela de uma forma que ela se sinta rejeitada e não acolhida. Então, esse é um desafio muito grande para os pais de adolescentes. Em específico, eu falo que alguns adolescentes estão em crise dentro de casa, crise familiar, por não ter esse acompanhamento de perto. Por achar que tudo que falar para a mãe, para o pai, a culpa vai ser dele. Meu pai já me tem como culpado, minha mãe já me tem como culpado. Nada que eu fizer, eles vão sempre me julgar, né? Então, ele precisa de um ambiente que ele possa ser ele mesmo, livre de julgamentos, livre de olhares, né, que vá condená-lo. E esse local é dentro do consultório. Cleide, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, dessa questão aí da personalização do atendimento terapêutico para adolescentes, né? Se a gente vai olhar a história da psicologia, né, a gente percebe que não havia uma fase para isso. Ou você era criança e se vestia como criança, ou você era adulto. Não Exato. tinha não vou dizer esse meio termo porque é um termo real, né? Então, eles se vestiam igual criança durante um tempo, aí quando achavam que era adulto, aí passava a vestir roupa de adulto. Não existia como existe hoje roupa para adolescente, né? Que é interessante. E às vezes acontece o quê? O adulto se veste como adolescente, né? E o adolescente quer se vestir como adulto. Mas a pergunta é, dentre essas 5 que a gente está abordando hoje, o adolescente, esses problemas que ele tem são problemas normais? É uma fase que vai trazer tudo potencializado. Então, o colega que olhou para ele diferente ali já virou uma catastrofização geral de um adolescente. Então, aquilo ali é porque ele não gosta mais, porque, entendeu? Então, tudo muito potencializado. Eu não acredito, Martins, assim, que os adolescentes sejam acolhidos ao ponto de saber identificar o que é dele, o que é do outro. Eles não têm essa maturidade ainda. Muitos adultos nem têm essa maturidade também. Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente cobra muito dos adolescentes, algo que muitas vezes nós adultos não temos, né? Então, é algo que fica ali meio que subentendido, né? Mas é uma fase que potencializa tudo, né? É uma fase de transição, é uma fase, como você falou, não é criança e nem adulto, é um adolescente. Enfim, precisa ter muita cautela mesmo, muito cuidado. Essa abordagem a gente nota na questão do adolescente que ele tem a possibilidade de se relacionar, certo? Só o que acontece? Ele chega e precisa ser aceito pelo grupo. E aí ele faz concessões para ser aceito nesse grupo, concessões que ele não fazia antes porque ele estava apenas no núcleo, no grupo familiar, né? Então, aí os pais entendem que há uma anormalidade aí. Não seria uma normalidade, né? Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, precisamos nos sentir pertencentes Perfeito. a um grupo, à sociedade, né? Quando o adolescente não se identifica dentro do seu lar, que era onde ele deveria ter o acolhimento, onde ele deveria ter esse apoio, essa atenção. Quando ele não tem isso, ele vai buscar aonde? Nas pessoas que ele admira. Que geralmente as pessoas que ele admiram são os colegas da escola, aqueles que falam na gíria, aqueles que são os populares da escola, entende? Então, assim, ele está com a personalidade em formação ali, né? Tanto que a gente não faz diagnóstico de adolescentes, né? Somente a partir dos 18 anos, porque ele ainda está em formação. E por estar em formação, ele não tem nada que é dele assim fixo. Ainda está sendo trabalhado. Então, ele começa agora a falar como colega, a andar, a gostar das mesmas coisas. E isso só vai causando afastamento
do convívio familiar. Então, ele começa a se identificar de uma forma que antes ele não se identificava. E isso causa sofrimento para ele também, porque muitas vezes não era o lugar que ele queria estar. Às vezes ele nem se sente pertencente ali. Pronto. É isso mesmo. Não é isso? E aí acaba que vai virando uma bola de neve. Então, ele começa agora a fazer coisas que o grupo fazem para ser aceito, porque ele não é aceito em casa. Né? Então, precisamos conversar sobre isso com os pais também. A psicoeducação, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, tem que ser feito principalmente com os pais. E os profissionais de saúde que estão me acompanhando neste momento vão ter clareza do que eu estou falando. Muitas vezes, o problema é a mãe que não tem tempo para ouvir. É o pai que não tem tempo para sair, para conversar uma conversa ali de homem para homem. De mostrar ao meu filho, quando eu estava na sua idade, eu gostava de fazer isso e isso. Entende? Então, é exatamente por esse caminho aí que as famílias não têm acompanhado, e aí os adolescentes acabam se aproximando até mesmo daquilo que eles nem consideravam como legais, mas que, como aceitaram ele, agora ele se sente pertencente àquele grupo. E sem contar que, naturalmente, a gente tem um conflito de gerações, Sim. né? Pais, Sim. né? Eu sou avô, né? Então, o avô faz tudo que os netos querem. Né? É uma geração anterior, mas essa geração, assim, do processo natural, os pais, né, têm a tendência de ter esse cuidado, essa rigidez, essa segurança, essa proteção, né? É bom, mas como tudo em excesso não é bom, não é Não é agradável, saudável. não é saudável, acaba exatamente acontecendo essa desorganização, né, mental para o adolescente. Lembrando que já está em crise existencial, né? Existem os conflitos normais, a necessidade de ser aceito por um grupo. Então, tadinho deles, né? Inclusive, uma das maiores taxas de suicídio entre adolescentes é por não se sentir pertencentes ao grupo em que eles fazem parte. Então, se nós formos analisar, tudo é falta de se sentir pertencente, você saber o seu valor, a quem você pertence. Né? Faz toda uma diferença. Quando eu pergunto para minha filha, que é adolescente, e eu tenho essa conversa sempre com ela, de filha, quem é você? Quando ela me responde com firmeza quem ela é, que grupo que ela pertence, quais são os valores dela, o que é a regra de vida dela, que ela mesmo, nesse caminho percorrido, eu já direcionei também, claro, a função dos pais é ir conduzindo ali os filhos. Então, quando ela me diz com convicção, mesmo ela estando em uma fase difícil, ela me passa confiança. Né? Então, eu consigo acompanhar mais de perto, eu consigo estar presente, eu consigo ser a força dela. Né? Então, assim, a função dos pais é ser esse alicerce para os filhos. Né? É gerar essa identificação com o filho, é não olhar com julgamento, é olhar com amor, com empatia e saber que ele está passando por um processo que é difícil. Né? E não é vitimismo, não Sim. é bobagem, não é para chamar atenção. É um processo que ele está vivendo ali, que está sendo internalizado e que ele precisa de um acompanhamento. Uma pessoa que já passou por aquilo para lhe dar segurança e falar, olha, vai dar tudo certo, eu já passei por isso. Né? Então, as nossas experiências também vão contar muito e vão ser super validadas, mas desde que você tenha essa harmonia, esse contato com seu filho. Inclusive, eu queria falar para quem está nos assistindo, a Cleide tocou num assunto muito importante, que são, digo melhor, os altos índices de suicídio entre adolescentes. E a gente vai ter um dia aqui na Chave da Virada, aqui no podcast do Marco, a gente vai debater sobre isso. Né? Existe uma coisa muito interessante, você que está nos acompanhando, que existe a diferença entre vontade de morrer e vontade de se matar. Geralmente, para chegar às vias do suicídio é porque você está com essa vontade de se matar. Então, perceba que, mesmo para esse caso, se for o caso de alguém da sua família, de um amigo, de um conhecido, né, existe, no processo terapêutico, ferramentas para auxiliar
e evitar exatamente que isso venha a se concretizar de fato. Uma pessoa que está em sofrimento, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. E o acompanhamento, ele traz formas de manejo, né? Dentro do acompanhamento psicoterápico, a gente tem formas de manejo para lidar com isso, né? Para fazer a pessoa entender e ver o que realmente faz sentido para ela, né? E, às vezes, a pessoa está tão mergulhada que ela não consegue ver que o problema que ela julgava ser impossível de resolver, na verdade, tem sim solução. Porque para tudo há solução, né? Então, nós precisamos ter esse olhar que vai identificar, que vai mostrar, mas principalmente que vai acompanhar. É como eu segurar na mão e falar, vamos comigo, eu te ajudo, você não está sozinho. Cleide, quarta pergunta, né? O tempo passa rápido, que bom, né? E assim, vida perfeita versus realidade. Vida perfeita versus realidade. Aí a gente vai entrar em um assunto que é bem polêmico, é um assunto que gera identificação em muitos adolescentes, né, que eles têm a questão da comparação. A internet, ela ajuda muito, mas ela também causa alguns prejuízos. Dentre esses prejuízos, tem a questão da identificação. É um adolescente que segue uma pessoa que tem uma vida perfeita, mas a vida perfeita não existe. Não existe. Perfeito. Então, o adolescente começa agora a se comparar. Nessa comparação, ele já está em conflito, ele já está passando por várias coisas, e agora ele começa a ver que mesmo ele indo para a academia todos os dias, ele não consegue o shape. E o influencer e tal, a pessoa que ele acompanha, tá lá postando, tá lá, mas ele não consegue ver que a pessoa talvez está fazendo cirurgias plásticas, está fazendo outro tipo de acompanhamento, outras intervenções. Procedimentos. Né? Exatamente. E aí ele começa a se comparar. E essa comparação excessiva causa adoecimento. Né? Tem muitas pessoas que estão adoecidas por causa da internet, de comparar-se com uma vida que elas julgam ser perfeitas, mas não existe vida perfeitas, né? Aqui não existe perfeição neste mundo, então tudo ali é marketing, tudo ali é para vender algo, né? Então, assim, quando os adolescentes começam a se comparar, na verdade, eles estão buscando identificação com alguém, e aí entra mais uma vez a questão da aceitação. É porque todo mundo faz, ele também quer fazer, para se sentir pertencente ao grupo. Inclusive, a gente tem você tocou num assunto, como você falou, polêmico, né? Bem polêmico. Espinhoso, né? Que é a questão do uso das redes sociais. E aí nós, terapeutas, temos uma palavra que a gente gosta muito, que é o excesso. Né? Então, qualquer coisa, Cleide, quem está nos acompanhando aqui, que teve excesso, não é saudável. E aí a gente entende qual a idade para permitir que o adolescente tenha o seu celular. Né? De acordo com as nossas autoridades, a partir dos 16 anos. Né? E são só 2 horas por dia. Perfil, né? Tem o perfil, Exatamente. que às vezes ele está lá, mas... Então, a partir dos 16 anos, 2 horas por dia. Né? Mas isso não acontece, infelizmente. Os adolescentes estão cada vez mais mergulhados aí nas redes sociais, né? Tem uma rede social, inclusive, que cresce muito, grandemente entre os adolescentes. E essa rede social, se não for monitorada de perto pelos responsáveis... Pode falar, doutora, qual é? TikTok, né? Isso, TikTok. A rede social que mais cresce entre os adolescentes é o TikTok, né? Os adolescentes que estão lá estão em busca de algo rápido, né? Eu falo que é a dopamina barata. Ok, isso. Então, eles querem aquilo rápido. E aí são as dancinhas, né? E tudo aquilo que engloba ali essa rede social, né? E sempre em busca de mais likes. E isso causa um adoecimento, porque a quantidade de pessoas que te seguem não são seus amigos. Então, vem a realidade, porque você está cheio de pessoas, você tem ali 30 mil seguidores, e você não tem nenhum amigo que você pode confiar, que você pode conversar abertamente, que você pode falar sem ser julgado. Né? Então, isso, quando vem para a realidade, causa um choque muito grande.
muito grande entre os adolescentes, né, que não tem ainda essa maturidade para saber o que é real, né, e aí eles se veem sozinhos e acabam se afundando numa depressão, né, tendo crises de ansiedades, Ansiedade. né, que cresce a cada dia ainda mais no nosso país aí. É algo assim bem complicado, Preocupante, né? bem preocupante. Inclusive no nosso país, né, graças a Deus, a gente tem uma lei recente que proíbe o uso do celular na escola. Nas escolas. Que eles saíam de casa, não podiam usar, aí ia para a escola, usava o celular porque os pais precisavam entrar em contato, precisavam avisar alguma coisa e tal, então eles tinham o celular, né? E aí na escola acessavam as redes sociais e também faziam o quê? Os vídeos, né? E vem os desafios. E esses desafios, houve aquela adolescente, né? Do desafio do série. desodorante. Quanto mais vezes, quanto mais baforadas do desodorante você consegue absorver, Sim. e levou ela ao suicídio. E tem isso mesmo, né, doutor? Tem, inclusive, a série Adolescente da Netflix, ela traz isso de uma forma, assim, bem aberta, né? O adolescente, ele estava em casa, cheio de conflitos, cheio de questões para serem resolvidas. O pai preso no mundo dele, a mãe presa no mundo dela. A irmã ali também, que também estava vivendo a mesma fase que o irmão. Então, ele começou a buscar se afundar na internet, né? E a internet, ela é perigosa até para o adulto. Sim. Se nós não soubermos usar a internet com responsabilidade, eu já vi pessoas destruírem seu casamento por causa da internet. Eu já vi pessoas destruírem sua família, que é o seu bem mais precioso, por causa da internet. Perder emprego porque estava acessando algo indevido dentro da empresa. Né? Então, assim, se não for usado com responsabilidade, é perigoso até para o adulto, né? Então, imagine o adolescente aí que está no mundo de curiosidades, ele está na fase de descobertas, né? Então, tudo para ele é novo, né? É legal, e se o outro faz é bacana, né? Porque ele tem uma identidade associada àquele grupo X. Então, temos que ficar vigilantes, né? Temos que entender que essa fase requer um olhar. Eu já falei, eu estou falando isso sempre aqui, batendo sempre na mesma tecla. Essa fase requer um olhar diferenciado. Essa fase requer que a gente esteja acompanhando de perto. Não é só estar presente, é ser presente, ser ouvido, né? E muitas vezes é só o que eles querem, é atenção. Sim. Doutora, em relação à questão da aceitação e permissão de passar por um processo de terapia para o adolescente, né? Então, a gente pode estar falando com algum pai aqui, alguma mãe que percebeu que a terapia vai ser bom para o meu filho, né, para a minha filha. Qual é a abordagem para tentar ter dele essa adesão? Não vou dizer nem convencer, né, mas ter dele essa permissão, essa aceitação de fazer a terapia. Eu acredito, Martins, que o início de tudo está no diálogo. É a conversa, né? O pai e a mãe, ela conhece o seu filho, eles conhecem os seus filhos, né? Nós sabemos se está algo de errado ou não com o filho. Então, quando eu tenho essa atenção voltada para o meu filho, quando eu priorizo isso, eu consigo identificar algumas coisas, eu enquanto mãe. E aí é chegar e conversar com esse adolescente, né? Perguntar. Às vezes ele não vai se abrir para o pai, para a mãe, porque não tem ali um vínculo formado forte ao ponto dele falar as coisas, né, que ele sente. Mas a mãe falar que tem um espaço seguro, que ele pode falar abertamente sobre tudo, e se ele tem desejo de conhecer esse local, ela pode buscar um profissional para ajudar. Então, é trabalhar mesmo a consciência, né, trazer isso, a consciência do adolescente. Porque ele está lá, ele está pedindo socorro. Só que ele não vai ter maturidade para falar. Muitas vezes, né? Ele não vai ter maturidade para falar, eu preciso de terapia, de reconhecer que ele precisa. Mas os tutores, né, os pais, podem identificar isso e podem chegar e conversar e oferecer ajuda. Perfeito. A quinta, ela é um pouco parecida com a quarta, né? Que é ansiedade digital, um completa o outro.
Essa ansiedade digital é nesse quesito do imediatismo, né? Todos nós sofremos um pouquinho dessa ansiedade digital. O adolescente, por ser já potencializado, ele quer... ele vai desenvolvendo ali alguns medos relacionados ao digital. Por exemplo, eu trouxe a questão do TikTok, de ter tantos amigos ali naquela rede social e, pessoalmente, ele não tem amigo nenhum. Ele é o bam ali naquela rede social, mas, na vida real, isso traz sofrimento para ele, porque ele não tem em quem confiar. E isso causa uma ansiedade. Essa ansiedade pode virar um transtorno, né? E ali pode ser desenvolvido algo que futuramente vai trazer prejuízo para esse adolescente. Então, essa questão dessa ansiedade digital é a questão mesmo da comparação, é a questão mesmo de ter muitos likes a troco de nada. Porque na vida real a gente não trabalha com likes, né? A gente trabalha com valores. Com pessoas, né? Com emoções. E então o adolescente, para reconhecer isso, dificilmente ele vai conseguir sozinho. Então, essa ansiedade digital é nesse imediatismo que as redes sociais trazem, né? De que eu sou muito popular, de que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quem que não quer ser popular? Quem que não quer ser conhecido, né? Ainda mais dentro de um mundo que eles se julgam ser super poderosos. Inclusive, eu lembrei aqui de uma situação, né? Era um colega, né? Estava chateado com o outro. Disse assim: onde é que você está? Eu estou aqui sofrendo, né? Eu publiquei aqui algo na internet e você nem curtiu, né? Ele todo sensível porque o amigo não tinha curtido. Aí o amigo falou assim: para de bobagem, porque eu estava perdendo tempo, dedicando tempo a criar 7 perfis falsos para poder curtir curtir a sua foto, entendeu? Exatamente. Ele era tão solidário com um amigo, né, que estava criando um perfil falso para poder curtir lá a publicação dele, né? Porque viu que era importante dele. Mas isso só comprova isso que você, Cleide, colocou aqui, né? É exatamente isso. A busca de likes tem adoecido muito, e não só adolescentes, tá? Nós estamos falando especificamente de adolescentes. Mas se nós formos trazer para o mundo real, muitas pessoas estão sendo acometidas de várias dores, de vários sofrimentos por causa de likes. Pessoas aí que estão passando por momentos muito difíceis por não se sentir pertencente de verdade no mundo real, né? A um grupo, né? Quando ele faz tudo lá na rede social e aí recebe e tem aprovação, então isso só vai causando mais dopamina barata. Sim. Porque eu posto uma foto, tem lá, sei lá, 100 mil likes. Aí, opa, vou postar outra e outra e outra. E isso vai só gerando a liberação de dopamina de uma forma que vai me causar adoecimento. Porque no dia que eu postar e tiver apenas 1000 likes, eu não vou entender que são 1000 pessoas que estão comigo. Eu vou querer saber cadê os 99 mil que não estão mais lá. E isso, perder o interesse em mim, isso causa adoecimento de verdade. E a você que está nos assistindo nesse momento, é importante, as estatísticas elas são muito preocupantes, né? Das taxas de ansiedade, depressão, suicídio entre as idades de 10 a 20 anos, que é o foco, que é o alvo da nossa conversa aqui no Chave da Virada, aqui no podcast do Marco. Cleide, para a gente finalizar, qual é a sua dica para aqueles que estão nos assistindo? Tá tudo bem você pedir ajuda, tá tudo bem você se sentir sozinho. Crescer é difícil, é muito confusa essa fase, você não está aumentando isso, você não está... eu esqueci da palavra... Você não está fazendo drama, você não está... você realmente precisa de acompanhamento, você precisa de ajuda, você precisa ser ouvido. Você precisa de uma pessoa que esteja junto com você, te dando o apoio que você necessita. E nós já passamos por isso, nós sabemos exatamente como é.
Você não está sozinho e você não está sendo dramático. É real. As suas dores, as suas emoções, os seus conflitos são reais. Mas o importante, você não está sozinho. Inclusive, é importante isso que você está falando, essa dica que você está deixando, porque quando a gente olha, por exemplo, quando eu olho para mim, quando você olha para você, os adolescentes que a gente era, eu era um adolescente horrível. Não, Quem não? não, é adolescente. Mas assim, olha onde nós estamos quando nos permitirmos sermos bem orientados. Então, a terapia ela está aqui para isso, Exato. para orientar. Exato. Cleide, muito obrigado. Quero também agradecer a você que nos acompanhou hoje aqui no nosso podcast. E eu peço então que nesse momento você faça uma oração. Ok. Oremos então. Obrigada, Senhor, porque estivemos aqui compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, da sabedoria que o Senhor nos concede para ajudar pessoas que precisam, para ajudar os adolescentes, os jovens, adultos que tanto necessitam. Deus, eu te peço uma bênção especial sobre cada lar aqui e que cada pessoa que assistiu esse podcast possa se sentir tocada para continuar na caminhada, mesmo que difícil, sabendo que eles não estão sozinhos e que podem a qualquer momento buscar não somente o teu auxílio, mas também saber que o Senhor capacitou profissionais para acompanhá-los. Nos dê a tua graça, a tua paz, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.